Que riqueza de conteúdo. Sim, o respeito pega pesado. Tanto que o respeito foi o mais votado, ó. Respeito ficou em primeiro lugar com 19 votos. Depois veio reciprocidade, que também eu tenho que falar com vocês sobre reciprocidade, mas tem que ser uma outra live para falar sobre reciprocidade, porque o tema é longo. Inclusive tem um vídeo no YouTube que eu tirei o trecho de uma live que eu tinha feito, que eu falo sobre reciprocidade, sobre como as pessoas entendem errado a noção de reciprocidade, que reciprocidade não é um sentimento, reciprocidade não é algo que você precise desejar, mas enfim, isso tá lá no YouTube e eu vou deixar vocês procurarem. Então, em segundo lugar ficou a reciprocidade. Não, minto. Em segundo lugar ficou a parceria. Parceria. Olha que coisa interessante também, né? Parceria. O que você sente falta? O que você deseja de um relacionamento? Parceria. Por quê? Você quer alguém do seu lado para ser seu parceiro. Em que momento da sua história isso ficou faltando? Em que momento da sua vida as relações não deram para você a sensação de parceria? É importante a gente entender porque foi a primeira palavra. Eu tenho que decidir em uma palavra o que eu desejo parceria. Então teve, parceria ficou em segundo lugar. Terceiro lugar foi a reciprocidade. Em quarto lugar, empatado, foi cumplicidade e companheirismo. Então, vamos para a definição de cumplicidade, né? Quando você tem alguém que é seu cúmplice, é alguém que você pode contar. É alguém que está do seu lado para o que deve né? Quando a gente tem um cúmplice, um companheiro, ficou empatado, cumplicidade e companheirismo. É uma pessoa que você pode contar com ela. E é maravilhoso ter alguém no nosso relacionamento que seja nosso cúmplice, nosso companheiro. Mas isso é muito importante, ter essa relação de cumplicidade com um de nossos pais, ou com o pai, ou com a mãe, ou com o irmão, com alguém de uma família próxima que a gente tenha. Quando você tem isso com alguém da sua família próxima, você não sente tanta falta, não fica um buraco a ser coberto, tá bom? Isso é muito importante também. Os pais não aceitam e não respeitam as nossas vontades. Não aceitam e não respeitam. E também não entendem que precisam aceitar e respeitar, porque com eles não foi assim. Muito pelo contrário, se a gente for buscar aí os antepassados, né? As histórias antepassadas, as coisas eram muito piores, as relações eram muito mais agressivas, muito mais violentas, né? Então, sempre que você escuta seus avós falando, nossa, mas eu apanhava muito, eu era castigada, e eram formas de tortura. A gente precisa saber que não era uma chineladinha, eram torturas, eram maneiras mesmo de humilhar, inclusive, os filhos. Então, quando esses pais têm filhos, eles já vão meio que amenizando o que eles sofreram, mas o respeito eles querem manter. E aí são duas coisas diferentes que eu queria falar aqui com vocês, que é importante a gente se conscientizar. Respeito é uma coisa, obediência é outra. Quando a gente obedece aos nossos pais, não necessariamente a gente respeita. A gente pode obedecer aos nossos pais por medo. A gente pode obedecer aos nossos pais por não querer ser castigado. A gente pode obedecer aos nossos pais, inclusive, por medo de rejeição. Mas respeito é outra coisa. Respeito é algo que vem daqui de dentro, é algo que vem do seu peito, sabe? É algo que vem do seu sentimento. Quando você respeita aquela pessoa não precisa estar presente. Você sabe exatamente o que vai agradar, você sabe exatamente como aquilo vai fazer bem. Então, quando eu li aqui respeito nos relacionamentos, eu entendi o quanto as pessoas ainda são desrespeitadas nas relações que elas têm na vida. Respeito ganhou 19 pessoas elegeram o respeito como principal dentro de uma relação. E o respeito é o principal dentro das relações humanas, deveria ser. Então, quando às vezes eu escuto amigas ou pessoas que são minhas conhecidas no Facebook,
e colocam, nossa, mas ele me respeita tanto. Mas isso é o normal. Isso não é uma característica extremamente positiva de alguém. Isso é o normal que a gente deve esperar dos nossos relacionamentos, é ser respeitada. E o respeito deve ser, inclusive, uma exigência. Mas quando o respeito se torna uma exigência, alguma coisa já está bem errada. Porque respeito deveria ser natural. Como seres humanos, deveríamos nos respeitar. Respeitar o espaço do outro, respeitar o limite do outro, respeitar que o outro é daquele jeito, que você é diferente e que tá tudo bem, né? Às vezes a gente confunde esse respeito com obediência nesse sentido. Muitas das vezes que eu obedeci ao meu pai e à minha mãe, não teve nada a ver com respeito. Teve a ver mesmo com ordem, com medo, né? Mas quando eu entendi que respeitar ao pai e à mãe tem a ver com honra, tem a ver com entender que são pessoas diferentes de mim e que merecem o meu respeito, primeiro, por serem os meus pais, porque eu só estou aqui por causa deles. Então, esse respeito da honra, independente da relação que a gente tenha com os nossos pais, eles merecem esse respeito. Então, quando a gente começa a entender que o respeito deve ser algo normal e natural nas relações, me preocupa entender como 19 pessoas, e agora de repente mais do que isso, elegem o respeito como um desejo de relacionamento. Entende? Então, assim, a gente precisa entender que respeitar as pessoas é entender que elas são como são, que elas são diferentes de nós e que isso não é um problema. Que isso é o que faz elas serem únicas, subjetivas, exclusivas, como qualquer pessoa nesse mundo, né? Tem um comentário aqui, deixa eu ler.